Olá, alunos, tudo bom? Então vamos continuar a nossa atividade aqui, né? Vamos falar agora sobre os africanos, tá? Mais precisamente sobre a vinda dos africanos para o Brasil e a herança social, cultural, né, deixada para a nossa população, tá bem? Então isso é uma parte muito importante do nosso conteúdo em termos de estudo, porque a participação africana na sociedade brasileira, na formação da sociedade brasileira, é imensa, né? Igual a outros países, como, por exemplo, os Estados Unidos, países do Caribe, né? Nós temos, então, uma grande presença de cultura e mesmo, né, de elementos sociais dentro da nossa população, tá bom? Vindos da África, né? A gente pode dizer que talvez a participação africana ela seja até superior, pelo menos em muitos estados, à participação dos europeus. Tá? Bom, então aqui uma questão importante que a chegada dos africanos no Brasil foi basicamente então pela escravidão. Nós estamos falando isso da época colonial, tá? Chegou também pessoas numa condição de libertos, inclusive comerciantes africanos vieram para cá no século XVIII. Não era muito raro a presença de representantes de reinos africanos do Brasil praticando alguma atividade comercial, né? Então eram elementos que provavelmente não eram escravos, tá? Alguns deles até envolvidos com o tráfico negreiro, né? Com o tráfico de escravos, tá? Então, não é totalmente verdade que só veio africanos na condição de escravos para o Brasil. Não. Tá? Então, também vieram livres na época colonial. Recentemente, já na época republicana, vieram muitos africanos para o Brasil como imigrantes, né? Como vieram italianos, vieram alemães, vieram poloneses, russos, né? Vieram, né, populações vindas de países africanos, seja na condição ainda de colônias europeias ou países independentes. Tá? Atualmente, por exemplo, a presença de nigerianos no Brasil é enorme, é bem significativa. Né? É um dos países que mais manda imigrantes atualmente para o Brasil. Tá? Benin, Senegal também, né? São países da África onde muitos dos seus habitantes estão migraram para o Brasil. Tá? Então, isso é um fenômeno mais recente. Ok. Durante a época colonial, dois grandes grupos vieram para o Brasil, né, a grosso modo, já que os portugueses não tinham a preocupação de estudar, né, a sociologia, a antropologia africana e ver a diferença dos povos. Não, né, não era esse o objetivo deles na época. Né, eles compravam pessoas na África como escravos e traziam para cá. Então, a grosso modo, a gente divide, né, os grupos africanos que vieram para o Brasil em dois grandes, duas grandes divisões, chamadas bantos e sudaneses. Tá? Os bantos mais para o sul e os sudaneses mais para o norte da África. Tá? Os sudaneses estavam muito influenciados pela cultura árabe. Muitos deles eram muçulmanos, muitos sabiam ler e escrever o árabe, né? Para estudar o Corão, por exemplo, né? Que seria a Bíblia propriamente muçulmana. Então, entre os sudaneses haviam muitas pessoas que já tinham um grau de conhecimento da cultura escrita, diferentemente dos bantos, que é um povo que não tinha propriamente cultura escrita. Tá? Toda a cultura banta é uma cultura originalmente, vamos dizer, de caráter oral. Tá? Passado, né, dos velhos para os jovens, né, através de um processo de educação oral. Tá? Os escravos eram obtidos na África basicamente pelo comércio, né, no caso de compra, nas chamadas feitorias. Tá? Uma das feitorias mais famosas é uma feitoria chamada de Porto Novo, no Benin. Havia também feitorias importantes em Angola, né, na cidade de Luanda. Tá? Havia também uma feitoria muito importante no Senegal, né, também portuguesa, onde vinham muitos escravos de lá também. Tá? Então, né, no Benin, no Senegal, vinham escravos mais dessa cultura sudanesa, tá? Enquanto em Luanda, né, para o Brasil, vinham os escravos da cultura banta. Tá? Fisicamente, eles tinham diferenças
né, tão grandes quanto, né, as populações europeias têm, né? Quando a gente fala de diferenças de populações europeias, tem gente com um tipo de tamanho, né, um mais alto, mais baixo, né, conforme o povo e tudo mais, né, cabelos, né, também diferenciados, cor de olhos, e assim por diante. Bom, então, com relação aos grupos africanos, essa mesma variedade existe também, né? Então, né, no aspecto físico, havia muitas diferenças, né, que para nós não vai importar muito. Agora, culturalmente, sim. Né, culturalmente, essas diferenças são importantes. Os produtos que os portugueses levavam para lá, geralmente eram produtos, né, que tinham sempre abundância na Europa. O caso, por exemplo, peças de tecidos, utensílios, ferramentas, tá? Armas também, algumas eram comercializadas, né? Dentro desse comércio. Agora começou a entrar produtos de origem americana também. E esses produtos de origem americana, nós temos o fumo, chamado tabaco, né? Tá? Né, que nós já comentamos, a utilidade dele, que é utilizado tanto para fumar em cachimbo, quanto para mascar, por exemplo. E a aguardente, o álcool. Tá? Os norte-americanos levavam um tipo de aguardente chamado rum. Já do Brasil, vai um tipo de aguardente que nós chamamos, né, de cachaça, tá? Que é uma aguardente feita diretamente da garapa da cana. Tá? E, né, é uma bebida que acabou também se tornando muito importante nesse comércio. Tá? Então, além de ferramentas, armas, utensílios, entrava o tabaco e aguardente produzidos no Brasil. Tá? Os bantos, eles eram geralmente de religiões que adoravam entes da natureza, tá? Que, né, comumente as religiões afro-brasileiras chamam de orixás, tá? São entes, vamos dizer assim, entidades, né, para ser mais exato, né, ligados a forças da natureza, ligados a determinadas representações, por exemplo, o caso de Iemanjá, ligada ao mar, né? Na África era mais propriamente ao rio. Então, esses tipos de religiões nós chamamos de religiões animistas. Tá? São religiões que as entidades elas são variadas, então são vários deuses, né? E, em geral, eles estão ligados então, às chamadas forças naturais. Tá? Então, os orixás africanos têm, né, têm essa prevalência. Tá? No Brasil, o grande tronco religioso derivado disso chama-se candomblé, tá? Que pode ter outros nomes também, por exemplo, pode ser chamado macumba, né? Tá? Outro tipo de designação para isso. Ou as suas variedades, né? Tá? É o caso da Umbanda, né? Que é uma variação do candomblé, uma modificação do candomblé, já por influência cristã. É bem? Bom, e aí tem essa referência que muitos, né, dessas populações elas eram islâmicas também, tá bom? Então nós temos esse mapa aqui, que é um mapa importante, que estão vendo aqui, ó, tá? Então nós estamos chamando a região da Guiné, tá bom? Conjuntos países importantes, com os reinos importantes é o reino de Mali, que nós já estudamos, tá? Tá onde os africanos que vinham de lá eram chamados maleses, tá? Então os escravos maleses eram originários dessa região do Mali. Mas, além do Mali, tinha a região de Axante também. Tá? Tinha o Daomé também. Né? Outros reinos que conviveram no século XV até o século XIX. Né? Então, esses reinos dessa região da África, vamos dizer assim, forneceu uma grande quantidade de escravos. De lá vinham os escravos que os portugueses chamavam de minas. Eram os escravos que entendiam de mineração. Tá? Esses escravos que trouxeram a bateia para o Brasil, por exemplo, né? Eles foram muito utilizados na atividade mineradora aqui no nosso estado de Minas Gerais. Tá? Então, esses eram escravos, né, chamados pelos portugueses sudaneses. E já aqui mais para o sul, então, tinha os bantos, né, sendo que vieram de dois países atuais da África, né, de fala portuguesa, porque eram locais que foram colonizados, né, onde há feitorias portuguesas, Angola e Moçambique. Tá? Aqui em Angola, o porto de Luanda, que atualmente é a capital desse país, Angola, da onde tinha grande quantidade de escravos, né, cara. Tá? E aqui em Moçambique havia uma outra localidade chamada Sofala, né? Existe até hoje, né? Hoje é uma cidade grande de Moçambique,
também de onde vinha uma grande quantidade de escravos para o Brasil. Tá? E vocês podem ver a distribuição. Ó, os sudaneses ficaram mais na Bahia, enquanto no restante do Nordeste, né, nós vamos ter bantos, e também que no Sudeste nós vamos ter bantos. Aqui em Minas nós tivemos também bantos, tá? Mas muitos vão ser sudaneses também, né? Devido a essa questão das técnicas de mineração, tá bom? Aqui nós estamos vendo o corte de um navio escravo, né? Navio de transporte escravo, perdão, tá? Também chamado navios negreiros ou navios tumbeiros, tá? Tumbeiro vem do termo que muitas pessoas morriam no caminho, porque era tão apertado, tão desconfortável, né? Tá? E a viagem às vezes era muito longa, o navio pegava períodos, vamos dizer assim, né, conforme fosse sem vento, né? Chamadas calbarias, e aí, né, faltava alimento, faltava água, né? Então dá para imaginar que a mortalidade era bastante grande. Além disso, a proximidade, né, como ficavam os africanos transportados, né, os escravos transportados, a proliferação de doenças era enorme, né? Dá para imaginar isso, tá? Aqui nós temos uma pintura de época, né? Então mostrando também as condições de transporte nesse navio, né? Dá para ver que eram condições, né, muito desconfortáveis e ao mesmo tempo danosas, né? As pessoas chegavam no Brasil já às vezes muito adoentadas, né? Até inservíveis para o propósito que os portugueses traziam, né? Os comerciantes portugueses traziam. Tá? Nós estamos vendo que os mercados de escravos, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, também em Salvador, na Bahia, em Recife, haviam casas que se dedicavam à venda dos escravos para os senhores, né, para os fazendeiros, né, onde os escravos ficavam expostos lá e eram vendidos como mercadorias, tá? Então aí nós temos aí dois senhores, né, que pela data, né, de 1864, estamos aí fora do período colonial, dá para imaginar que já são brasileiros mesmo, né, que fazem o comércio, então, de escravos, né. Originalmente eram os portugueses, somente que faziam o comércio de escravos, mas aí com o tempo começam a aparecer brasileiros que também se dedicavam, né, passavam a dedicar esse comércio, tinham autorização de Portugal e praticavam então esse comércio, tá? Aqui nós estamos vendo uma cena, né, de capitães do mato capturando escravos, né, fugidos, tá? Como a gente pode ver, muitos desses funcionários nas fazendas que cuidavam de escravos eram originalmente escravos também, né? Mas em determinadas situações foram libertados e passaram a trabalhar para os seus senhores, né? Tá? Essa transformação, essa libertação de parte dos escravos, né, acelera aquele processo que nós vamos chamar de miscigenação, né, porque muitos desses homens vão casar com portuguesas, ou muitas das mulheres escravas libertas vão casar com portugueses, né, os seus descendentes. Né. Então nós vamos ter a formação de uma população fortemente miscigenada. Tá? Palavra que até eu acho que estou pedindo na atividade para vocês postarem no fórum. A palavra miscigenação significa mistura racial. Tá? Estamos vendo, né, a princesa Isabel, né, já numa fotografia, né, vocês podem ver aqui que é uma imagem superposta, uma fotografia em preto e branco, e no fundo um quadro mostrando um comerciante de escravos, possivelmente, um proprietário de escravos, um feitor, né? Feitor eram aquelas pessoas que ficavam forçando os escravos a trabalhar, né? Então usavam relhos, né, e tudo mais, e tal, né? Geralmente são mostradas na literatura, né, na tradição como pessoas muito más, né? Nem sempre eram, tá? Às vezes haviam também, vamos chamar assim, de bons feitores, né? Mas, obviamente, feitor é feitor, né? Que, então, nunca vai ser muito bom, né? Porque mantém o trabalho escravo. Princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, já o segundo imperador brasileiro, ela aproveita a saidinha do pai, né? O Dom Pedro II já é um homem velho e adoentado, faz uma viagem para a Europa para tratamento de saúde, e Princesa Isabel era muito amiga de abolicionistas, né? Ela então é de certa forma impelida a tomar uma decisão que Dom Pedro II vinha relutando há muito tempo. Também Dom Pedro II era a favor de terminar com essa escravidão no Brasil, que perdurava desde a época colonial, mas nunca tinha tido, vamos chamar assim, a coragem. Né? E a princesa Isabel, então, é que faz isso no dia 13 de maio de 1888. Custou a monarquia, né? Tá?
com a abolição da escravidão, no ano seguinte, a monarquia derrubada e implantada a república. Muitos proprietários, fazendeiros não aceitaram, né, a abolição da escravidão. Mas esse papel da princesa Isabel foi muito importante, né, porque se não fosse ela, provavelmente a escravidão teria perdurado mais tempo ainda no Brasil. Tá? A princesa Isabel foi estudada no 8º ano, né, porque ela não é assunto nosso do Brasil colonial. Tá? Ela já é do assunto do Brasil imperial. Tá bom? Aí é assunto do próximo ano. Bom, então a gente vai falar agora sobre a formação da sociedade brasileira, né? Não falamos ainda dos portugueses, mas em breve vamos falar, mas já falamos dos índios, falamos agora dos africanos, e nós vamos falar que essa mistura, né, vai justamente dar característica da sociedade brasileira. Coloquei uma frase do Darcy Ribeiro, tá? Eu até não me lembro de que livro que o Darcy Ribeiro faz a citação. Darcy Ribeiro foi um importante antropólogo brasileiro, mas vamos deixar ele de lado um pouquinho. E vamos comentar o que ele fala. Então, ele fala que a sociedade brasileira é justamente esse amálgama racial, nessa junção racial. Tá? A palavra amálgama significa fusão, tá? Onde nós temos, né, brancos, negros e índios, a mistura disso tudo. Né? Grande parte da população não é nem branca, não é nem negra, não é nem índia, né? É uma mistura desses grupos em termos de origem racial. Ao mesmo tempo, tá, a nossa cultura também é uma cultura, né, totalmente mesclada, tá? Uma cultura totalmente misturada. Tá? Quando a gente fala em mistura cultural, nós chamamos isso de sincretismo. Quando a gente fala em mistura racial, a gente fala em miscigenação. Tá? Correto? Bom, um dos aspectos, né, que nós vamos ter até hoje presente no Brasil é a tradição da família colonial, tá? Que é chamada família patriarcal, tá certo? Tá? A família patriarcal é uma família, né, que se formou na época colonial, onde tinha um pai grande, poderoso, geralmente um fazendeiro, né? Correto? A esposa submissa a esse poderoso fazendeiro e os filhos também com grande grau de submissão. Além disso, a família patriarcal ela reunia os agregados, né? Fazia parte dela também determinados funcionários que eram muito próximos à casa grande, tá? Que moravam juntos, eventualmente, ou moravam em casinhas, né? Nas proximidades, e participavam do dia a dia da família, eventualmente até participando das refeições e assim por diante. Então, a família patriarcal, a família colonial, ela é uma família um pouco extensa, ela não abrange só pai, mãe e filhos, né? Eventualmente ela abrange chamados agregados. E entre os agregados temos vezes muito escravos, tá? Ou escravos libertos, né? Principalmente chamadas mucamas, aquelas mulheres que ficavam na casa grande cuidando dos filhos, né? Tá? E isso até tem uma importância cultural muito enorme, porque essas mulheres vão ensinar uma série de palavras, né? Vão introduzir uma série de vocábulos africanos que até hoje são bastante usados no nosso dia a dia por esse convívio, né, dentro da família colonial. Tá? Então a família colonial teve um papel muito forte na formação da nossa cultura. Tá? Principalmente aqui no caso, né, tem a influência de brancos e africanos, né, europeus e africanos, para ser mais exato. Tá? Já que existem brancos também na África. Né? Aqui nós temos o local dessa família colonial, né, que é o famoso engenho, né, tá certo? Dentro do engenho, obviamente, o aspecto da casa grande, tá? Correto. Essa maquete aqui está muito bonitinha, né, bem feita, foi feita por alunos de uma escola, tá? Eu tive tempo de fotografar. E não aparece aí a senzala, mas que é um elemento fundamental para a gente comentar também. Tá? A senzala ela é um elemento fundamental, né, porque justamente a sociedade colonial ela vai se formar nessa, vamos chamar assim, nessa convivência entre a Casa Grande e a senzala. Tá? Aqui nós temos uma visão dessa família colonial, né? O grande patriarca seguido dos filhos, da esposa e dos escravos, auxiliando, né? Tá certo? Sejam eles escravos ou escravas, tá? Bom, vou falar um pouquinho o que os portugueses deixaram para nós, na nossa sociedade colonial, né? Além da tradição, né? Perdão, além do nosso, né? Nossa população de origem europeia, que grande parte de origem portuguesa, tá? Recentemente, né, nós tivemos também a presença, a chegada de outros elementos da Europa, né, como nós já falamos, alemães, italianos, né, tá, poloneses, russos, é, é, alguns nórdicos também, mas muito poucos nórdicos, né, suecos, dinamarqueses, nós tivemos também alguns, tá, mas
poucos, tá certo? Mas mesmo são os portugueses que deram a participação europeia no Brasil. Bom, e certamente, né, a língua nacional é o elemento mais importante, tanto é que a nossa língua é classificada como português, variedade brasileira, né? Tá? Para diferenciar do português, variedade angolana, português, variedade moçambicana, e assim por diante, ou português, variedade portuguesa. Né? Tá? É uma coisa um pouco engraçada. Fala Portugal, variedade, meu português, variedade português. Né? Ou seja, o português de Portugal. Né? Tá? E que não é exatamente mais o verdadeiro português. Né? É uma das línguas portuguesas. Né? Hoje, o português mais falado no mundo é o português variedade brasileira. Né? E sendo que o português variedade brasileira tem muitas diferenças de estado para estado. Tá? De regiões para regiões, mas vamos lá. E a outra arquitetura colonial, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A arquitetura colonial, também chamada barroca, tá? Vai estar na nossa área, tá? Vai aparecer lá, ó, barroco é a nossa arquitetura e arte, né? Característica da época colonial. E, gente, comidas e bebidas, né? Grande parte dos pratos brasileiros, né, obviamente utilizados, são de origem portuguesa, tá? Alguns deles são famosos, né? O caso da bacalhoada, os bolinhos de bacalhau, tá? Os das sopas, né? Muitos doces que nós comemos são de origem portuguesa. A religiosidade cristã, principalmente a variedade do cristianismo católico, né? Que nós recebemos de Portugal. Tá? Posteriormente, já ao Brasil independente, chegaram outras variedades cristãs, né? Caso, por exemplo, né, do metodistas, dos luteranos, tá? Dos evangélicos de uma maneira geral, os batistas, né? Que são outras variedades cristãs. Mas a variedade cristã católica, ela teve um grande tempo na formação, né? Tanto é que a gente passeia pelas cidades antigas do Brasil e vai encontrar um monte de igreja católica, né? Tá? É justamente derivado desse período colonial, tá? As festas, né, gente, populares, mais populares, né? Tá? O caso das festas juninas, as cavalhadas, que aqui em Belo Horizonte não são tão fortes, mas em cidades do interior tem muito a tradição das cavalhadas, tá? Que relembra a guerra entre cristãos e mouros, né? Lá na formação dos países da Península Ibérica, tanto de Portugal quanto de Espanha, tá? Então, vem essa tradição das cavalhadas, tá? Festas como Bumba Meu Boi no Nordeste, tá? Ou Boi Bumbá na Amazônia, né? Tem fortemente influência portuguesa dos vaqueiros, né? Portugueses que tinham festas parecidas lá em Portugal e essas festas vêm para cá, tá certo? Tá? Tem umas variedades, por exemplo, de touradas no sul do Brasil, tá? Onde não se mata o boi, tá? Não é que nem as touradas espanholas, né? Chama-se a farra do boi, tá? Mas não é muito bonito não, porque eles maltratam muito o bichinho, maltratam muito o boi, tá? Mas é uma festa tipicamente de origem portuguesa, né? Aqui em Minas não se liga com as farras do boi, ainda bem, tá? Porque os bois são maltratados, não é o caso, né? Tá? Correto? Então, vamos dizer assim, também é uma festa dessa origem, tá? Os portugueses, diferentemente de outros povos europeus, como os ingleses, por exemplo, os alemães, tiveram muito mais facilidade de se misturar com outros povos. Tá? Ou seja, a gente pode dizer que o grau de preconceito por parte dos portugueses, embora existisse, tá certo? Mas, de uma maneira geral, né, os aventureiros portugueses, né, os mineradores portugueses, os fazendeiros portugueses, não tiveram muita dificuldade em se casar, né, em namorar, em suma, de formar famílias, né, com grupos que não eram europeus, né, com grupos africanos, com grupos indígenas, né, no início da história do Brasil, principalmente com índios. Né? Então, muitas famílias miscigenadas com índios formaram no Brasil. Posteriormente também com africanos, né, tá certo? Então, isso aí, né, deu justamente essa característica da sociedade brasileira, muito em função dessa herança portuguesa. E as lendas, né, gente? Tá? As lendas do lobisomem, do bicho-papão, da cuca, tá? Que a gente vai comentando. Aqui nós temos dois personagens de origem europeia que são adaptados ao Brasil. É o caso da cuca, né, que originalmente na Europa é um dragão, né, e usado para atemorizar as crianças que não obedeciam, não dormiu na hora certa, né? Que a cuca vem te pegar. Tá? No Brasil, isso até vai ser muito forte em função de explicar determinadas coisas que acontecem em sociedades, por exemplo, interioranas, caboclas, né?
crianças muitas vezes apareciam porque eram, né, literalmente mortas por jacarés, por cobras na água, tá certo? E aí então se atribuía muitas vezes a esse ser fantástico, né? Que obviamente não existia, mas aqui no Brasil vai ter uma representação na forma de jacaré, tá? Na Europa na forma de dragão. E um dos mais coisas curiosas também é a cuca, que é um ser que não tem forma nenhuma, nem na Europa, nem no Brasil. A cuca não, o bicho-papão é um bicho-papão, né? Tá? Quando ele é representado, às vezes tá com algo horrível, etc. e tal, né? Esse também era o elemento fundamental, né? Que as crianças bem novas, né? Que não obedeciam os pais e tal, né? Então era instigado nelas o medo do bicho-papão em pegá-las à noite. O Maurício de Souza, que faz, né, esses personagens aí que estão abaixo, o Cebolinha, Cascão, a Mônica e tudo mais, fez um bicho-papão, mas um bicho-papão é muito interessante, né? Porque o bicho-papão tem medo de gente, né? Tá? Então é muito engraçado a história dos bichos-papão do, do Maurício de Souza, que estão nas revistinhas da Mônica, tá bom? Tá? Vale a pena depois conferir. Aqui nós estamos vendo a arquitetura barroca e a arte barroca, tá, gente, que é muito forte aqui em Minas Gerais. Minas Gerais, na época colonial, foi o estado que mais teve urbanização, né? Que mais formou arraiais, vilas e cidades. Arraial pequenininho, vila um pouco maior, cidade um pouco maior, tá? Nesse grau. Aí nós temos a igreja de São Francisco, em Ouro Preto, que é uma das igrejas mais bonitas, de um escultor e artista brasileiro chamado Aleijadinho. Tá? Agora não estou. José Lisboa. Tá? Não estou lembrado agora exatamente o nome dele, mas se vocês digitarem, vocês vão encontrar facilmente. Né? Ele era chamado de Aleijadinho porque ele tinha uma doença que tem uma deformidade física. Né? Inclusive, ele era zombado, né? Ele era zombado na cidade de Ouro Preto, na cidade chamava-se Vila Rica na época. Ele era zombado, mas ele era um artista fantástico, que fez uma grande quantidade de obras. Na realidade, ele não trabalhava sozinho, ele trabalhava com uma equipe, né? Ele trabalhava com uma espécie de oficina artesanal, onde ele era o mestre, né? Tá? E ele tinha vários artesãos que trabalhavam com ele, tinha, né, aqueles aprendizes, né, tá? Lembrava muito aquela estrutura da Idade Média. Tá? Então ele é um verdadeiro empresário. Inclusive, como a gente pode ver, ele constrói igrejas. Tá? Então, um homem de origem muito simples, pai português, também artista, mãe escrava, tá? Que casou com esse português, e ele foi um homem que se tornou um dos mais importantes arquitetos do Brasil, tá? Nesse momento e arquiteto e escultor, né? Nesse momento da colônia, tá? É, vivia como um homem pobre, até morreu como um homem pobre, né? Mas assim, né, de uma importância enorme. Tá? Aqui embaixo temos uma ruazinha, numa cidade aqui de Minas Gerais também, né, para ver o estilo das construções das casas, né, como a gente pode ver. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho. Então, esse slide aqui está um pouco fora de ordem, depois eu tenho de modificar isso. Né? Os africanos que chegavam aqui no Brasil, eles eram escravos, né? E aqui tem uma classificação de escravos bem interessante, tá bom? Então, vários tipos de escravos que existiam. O escravo mais comum aqui que aparece chama escravos do eito, tá? É aquele escravo que trabalhava propriamente nas fazendas, né, nas lavouras, que é aquela imagem mais comum do escravo. Mas havia os escravos domésticos também, que trabalhavam nas casas, né? Muitos eram mulheres, tá? Que aí eram cozinheiras, eram amas de leite, ou seja, cuidavam de crianças novas, tá? Eram como se fossem empregadas, chamadas mucamas, tá bom? Tá? Havia os escravos de ganhos, foi um tipo de escravos que cada vez mais foi se tornando comum, né, na época colonial, por exemplo, no século XVIII. Né? Eram escravos que originalmente trabalhavam nas minas ou nas fazendas, mas por ser muito custoso manter esses escravos, os proprietários deles deixavam eles por uma semi-liberdade. E aí então eles saíam, né, da fazenda, ou eles saíam, né, das senzalas nas cidades onde eles moravam e iam trabalhar por conta própria. Tá? Exercendo uma série de atividades, por exemplo, pedreiros, vendedores de rua, né?
carpinteiros, tá bom? Transporte de água, transporte de excrementos, porque as casas não tinham banheiro, então as pessoas faziam as necessidades nas barricas, tá? E existia um grupo de escravos chamados tigres, tá? Que transportavam esse material até os rios onde era jogado esse material. Bom, então todo esse trabalho era feito muitas vezes por escravos de ganho, ou seja, escravos que, ao desempenhar essas atividades, ganhavam rendimento, como fosse um pagamento, tá? E parte desse pagamento ele entregava para o seu senhor. Tá? Aí alguém pode perguntar, eles não fugiam? Olha, né, assim, obviamente deve ter existido, existiu isso. Porém, muitos escravos não interessavam fugir, porque fugir para onde, né? Tá? Né? Eles teriam que ir para um quilombo, mas né, às vezes não havia quilombo nas proximidades, ou, ou os riscos de serem pegos também, né? Então às vezes não compensava. Né? Eventualmente, os escravos de ganho se casavam também, né? Com escravas ou com mulheres libertas também, né? E passavam a viver de uma forma quase que livre, né? Tá? Por último, eu coloquei os escravos de aluguel, né, que semelhante aos escravos de ganho, muitas vezes um dono de minas que tinha escravos sobrando, né, a quantidade de ouro produzido não era tão grande para manter, né, para compensar, manter a alimentação e moradia de seus escravos, então ele alugava um lote de escravos para um outro minerador. Tá? Fazendeiros faziam isso também com frequência, alugavam um lote de escravos para, né, para um fazendeiro da vizinhança, ou até de uma outra capitania, de uma região mais distante, e ganhavam, né, uma renda a respeito disso, né, uma renda em cima dos escravos alugados. Aí, eventualmente, ele vendia os escravos também, dependia, né, o que valeria mais a pena. Tá? Eu não coloquei aqui, mas tinha uns forros. O que eram os forros? Eram os escravos livres. Mas o forro ele já entra numa categoria de homem livre. Tá? Obviamente que vai sofrer toda aquela discriminação que a gente pode imaginar, porque ele é um ex-escravo, muitas vezes era reescravizado, né, que não respeitava a carta de alforria dele, ou ele perdia essa carta de alforria. Dá para imaginar que os forros nem sempre passavam por uma situação boa depois de serem alforriados. Né? Mas essa categoria de alforriados ela foi cada vez mais aumentando e vai dar origem à população brasileira. Né? Tá? Então, uma parte significativa da população brasileira surgiu de escravos alforriados. Aqui nós temos várias cenas de escravos trabalhando, né? No transporte de mercadorias, né? Na colheita da cana, transporte de senhores, né? Ajudando nas tarefas domésticas, tá? Correto? Então, tem várias, né? Tá bom? E, obviamente, que os escravos fugidos eles iam para os chamados quilombos, tá? Quilombo, também é uma palavra de origem africana, que significava reduto. Bom, e o escravo que morava lá, agora né, já não mais escravo, pelo menos é um escravo fugido, era chamado quilombola. Tá? Bom, nem todo quilombo se formou a partir de escravos fugidos, tudo bem? Tá? Por quê? Muitos quilombos já se formaram com escravos alforriados, por exemplo, escravos libertos. Tá? Que muitas vezes não queriam mais morar naquela fazenda ou naquela vila, e iam formar uma comunidade, uma terra que ganhava, às vezes, do próprio senhor, tá? Ou que não tinha dono, e formava uma aldeiazinha, um arraialzinho lá, né? Dedicando à agricultura, eventualmente à mineração também, a um garimpo, e lá se formam. Aqui em Minas temos vários quilombos, né? Vários vilarejos do interior que são quilombos, né? Tiveram origem em quilombos. Alguns desses vilarejos são reconhecidos pelo patrimônio histórico como quilombos. Tá certo? O que significa isso? Então, ele não é um vilarejo comum, ele é um vilarejo que tem um reconhecimento para o patrimônio histórico com relação à origem dele. Tá? Aí significa que ele pode receber recursos do governo, né, no sentido de desenvolver projetos, fazer um museu, fazer uma atividade turística, pessoas lá visitar e assim por diante. Tá? Né? Aqui nós temos um quilombo em São Paulo, tá? Que é uma entidade já, né? Então eles produzem artesanatos com a marca deles, né? Que vende. Então tem pessoas que comercializam, que compram esses produtos por serem produtos, né? Que têm essa origem específica de ser de um quilombo, né? Ou seja, de uma comunidade que tem uma origem de escravos, né? De um determinado período, de um determinado local. Tá? Aqui, provavelmente, como em São Paulo, eram escravos que trabalhavam na cultura de café, né? Possivelmente. Tá bom? E aí nós podemos ir já fechando essa aula falando da herança cultural africana. Tá bom? Gente, nós temos uma pergunta.
por que, que muitas palavras de uso pessoal, familiar, sentimental são palavras de origem africana? Como, por exemplo, a palavra neném, a palavra dengo, a palavra cafuné, a palavra moleque, que muitas vezes é dado afetivamente para uma criança pequena, ou seu moleque, tá? Correto? Por que, que essas palavras, por exemplo, muitas dessas palavras africanas, elas são usadas nesse aspecto afetivo? Resposta, tá? Então, durante a escravidão, eram escravas que cuidavam muitas vezes dos filhos dos senhores, né? Então, o que vai acabar acontecendo? Todo esse vocabulário ele vai se incorporando, né? E vai se tornar. Então, são palavras de cunho carinhoso que são de origem africana. Tá? Claro que não todas as palavras carinhosas são de origem africana, mas nós temos uma grande presença. Ou palavras, né, de uso comum, de uso doméstico, né? O caso calango para lagartixa, tá? Determinados alimentos, fubá, o camundongo, olha só, né? Tá? A palavra camundongo também de origem africana, tá? A palavra de uma quitanda, né, que vem de uma venda, uma pequena loja, tá? Caçamba, onde a gente coloca entulhos e assim por diante. Então, a presença de palavras de origem africana são muito fortes no português variedade brasileira. Hoje, em Portugal, por função das novelas brasileiras, da literatura brasileira, algumas dessas palavras também são incorporadas. Tá? Mas, por exemplo, em Portugal, quando a gente se refere à parte traseira do nosso corpo, é chamado de nádegas. Tá? No Brasil, a gente chama por outro nome, tá bom? Que eu não vou falar aqui porque não é considerado uma palavra muito educada, tá bom? Que é uma palavra de origem africana. Né? Ninguém fala no Brasil nádegas, né? Tá certo? As minhas nádegas estão doendo de tanto eu ficar sentado. Todo mundo usa uma outra palavra, né? Tá certo? E é uma palavra de origem africana, né? Que é bastante interessante isso. Bom, as lutas e danças também, tá, gente? A mais forte aqui, a mais conhecida é a capoeira, que é usada em todo o Brasil. O frevo no Nordeste, tá? Outras danças africanas que são mais restritas a comunidades culturais de origem africana que não são tão faladas. Tá? É o caso do maculelê, o caso do jonga, assim por diante. Comidas africanas, de origem africana, são muitas. Né? A feijoada, acho que de todas elas, é a mais importante. Tá? Que ela não é exatamente uma comida africana, mas é uma comida afro-brasileira. Né? Devido assim uma certa fartura, vamos falar de feijão, né, que havia, em função que o feijão era plantado da fazenda junto com a cana-de-açúcar, né, junto com o café, junto com outros produtos que eram eventualmente produzidos. E aí então se misturava com esse feijão aquelas partes, né, do porco que o senhor não comia, né, correto? Tá? Então a orelha, o joelho, né, tá? A gordura, né, determinadas coisas que não eram servidas na casa grande. Acabava então que o escravo se utilizava disso. E aí surge esse famoso prato, né, que é um prato nacional, tem gente que não gosta, né, tá? Porque é muito pesado, assim por diante, tá? Bom, pratos regionais é o caso do vatapá, do caruru, acarajé, tá? Uso de determinados temperos, como dendê, pimenta, assim por diante, tá? Estilos musicais, gente, nós estamos falando de músicas. Se vocês colocarem músicas africanas, vai aparecer uma grande quantidade de músicas africanas, né, ou de origem africana, que bandas internacionais tocam, tudo mais, tá? Mais estilos. Estilos nós temos então o machixe e o lundum, que são dois estilos anteriores ao samba, tá? Que deram origem inclusive ao samba, o machixe e o lundum, tá? E já são praticamente o samba, né? Só que o samba é um termo, vou chamar assim, mais atual. Tá? É o caso do choro e pagode também, né? Que tem muita influência. E tem as vertentes mais recentes, tá? Que não são coloniais, mas no entanto eu coloquei aqui, né? Porque a gente está falando de herança cultural africana, não há nada que a gente não possa colocar também, tá? Então, o hip hop, o funk, tá? Não escrevi, mas o kuduro, tá? Correto? Que não tem nada a ver, às vezes, com o que a gente pensa. É uma dança angolana, né? Que hoje, no Brasil, se pratica bastante, tá? Ela não é colonial exatamente, né? Na época da época colonial é mais recente. Bom, e aí nós temos, né, os instrumentos musicais, o berimbau, tamborim, gogô, bangô, né? Tá? Outras variedades de instrumentos de percussão, tá? Né? Porque na tradição da música africana a percussão é muito forte, né? Esse instrumento de batida. Tá? E aqui nós estamos vendo, né, vários elementos culturais, principalmente no caso religioso aqui, né? Nós estamos vendo aqui em cima, né, danças do candomblé, religião afro-brasileira.
Aqui embaixo nós estamos vendo carimbó, tá? Dança de origem indígena. Aqui nós estamos vendo um ritual católico, uma missa. E aqui nós estamos vendo, né, um encontro evangélico, né, como é que chama? Um culto, né, no caso evangélico, tá? Correto? Embora, como a gente, né, já falou, a tradição evangélica ela não é forte no período colonial, tá? Ela mais é católica. Mas nós vamos ter momentos que a presença das igrejas protestantes, igrejas evangélicas, vão estar presentes, como a gente vai ver no nosso próximo assunto. Tá? A religiosidade ela é extremamente forte em termos de tradição cultural, graças ao chamado sincretismo, tá? Ou seja, a mistura das religiões. Embora a gente tenha, né, bem estabelecido o cristianismo, por exemplo, né, tradição europeia, nós temos as religiões afro-brasileiras como o candomblé, tradição africana. E nós temos ainda a prática de religiões indígenas pura. Há, no entanto, uma mistura dessas tradições, tá? Que caracteriza, então, é chamado sincretismo, palavra-chave que vai ser solicitada na nossa prova, tá bom? Aqui nós temos um exemplo de sincretismo em Belo Horizonte. Aqui sou eu, aqui, ó, tá? Mais novinho, tá bom? Ah, esse que você talvez conheça, ele trabalhou aqui no colégio, tá bom? Né? O seu Antônio, dos carneirinhos, ele trabalhou aqui no colégio. Aqui nós estamos num congado, tá? Que é uma tradição cristã, né? Mas de influência também africana. Né? Aqui em Belo Horizonte, o congado ele é bastante forte, ele é bastante ativo, né? nas comunidades. Tá? Nós estamos vendo aqui um plano de uma missão jesuíta, né? Os jesuítas foram muito importantes porque foram eles que primeiro aldearam os índios, tá? Esses slides também ele podia estar em outra ordem, né? Ele podia estar em outro momento. E com isso nós vamos acabando a nossa aula, tá, gente? Já está muito extensa, tá? Bom, dúvidas e novidades, né, etc. Vamos entrando em contato pelo fórum, pelo box privado ou então nas nossas videoconferências, tá bom? Então, até breve.